Diferentemente do anterior, que mostra a característica de uma saliência, né, bastante móvel, porque, repito, tem muita zona cinzenta, em função justamente dos russos empregarem uma defesa elástica. Esse é um mapa assim, que mostra como se fosse uma perspectiva estática, que é o que não ocorre, mas onde ocorrem os pontos de atrito e por onde, né, se deflagrou a contraofensiva russa. Então, que acontece? Percebam, se os russos atingirem aquela estrada central, as forças ucranianas ficam imobilizadas. E, consequentemente, a logística, que já está precária e muito ruim, vai ficar muito desfavorecida. Muito desfavorecida. Qual o objetivo dos russos? Tentar alcançar, e estão atacando por dois eixos, a sudoeste e pelo norte, Lubiomivka. Porque se cair Lubiomivka, já chega na estrada. Aí, consequentemente, mobiliza o restante, né, do que sobrou das forças ucranianas ali em Sudza. E isso implica numa derrota tática muito severa para as forças ucranianas. Aí vai ter que fazer o quê? Tirar mais reserva de outro setor para jogar aí, para tentar se segurar ao máximo em alguma área dessa saliência, que é aquilo que eu já defini há um bom tempo. Se tornou outra kill zone, outra zona de matança. As pessoas se esqueceram da zona de matança da linha de Rabotino-Verbovoi, ali em Zaporizhia, Zaporógia, né, como se fala. O que acontece? A mídia ocidental ficou lá falando que era a iminência da queda de cidades como Melitopol, que levaria a Ucrânia a chegar no Mar de Azov. Eu tive que ler isso, com a queda de Rabotino, que só estava numa zona de segurança. Nos flancos sul de Bakhmut, mesmo alarde da mídia ocidental. Chegaram lá no assentamento completamente sem valor estratégico, era Klitkivka, batalhas encarniçadas ali. Moral da história, virou outra kill zone. Perderam todas essas áreas. A saliência de Rabotino-Verbovoi foi praticamente reconquistada pelos russos. A saliência de Vereminsk, esqueci de falar, de Starmayorsk e de Urozane, mesma coisa. Eu lembro que nós fizemos uma live aqui, Farinazo, falando perder 3.000 soldados para tomar um povoado de 600 habitantes como Starmayorsk, declarar vitória, e um monte de canal aí irresponsável e mídia ocidental glorificar isso, é contrariar toda uma racionalidade militar. Porque você perder uma quantidade absurda de equipamentos, de tropa para isso, então, mais uma vez, os ucranianos adentro de uma kill zone, numa zona de matança. E essa zona de matança está custando perda de muito equipamento e efetivo. Eu não vou falar os números que os russos alegam, 12.500 mortos, mas metade, vamos botar que seja metade de 12.000 mortos. 6.000 já é um desastre. Já é um desastre. E a contabilização da perda de MLRS, de HIMARS, é tão grande que em um mês os ucranianos perderam esses equipamentos fornecidos pela OTAN numa quantidade que em 6 meses desse ano, 7 meses desse ano, não tinha perdido. Ou seja, isso custa caro, isso é complexo de manter, operar, e leva uma sobrecarga muito grande. Então, fazendo aqui uma análise muito técnica do que se tornou esse front em Kursk. É uma perfeita e mais uma saliência que se transforma numa kill zone. Por isso que eu falo, o foco não é ocupar este ou aquele assentamento. Pouco importa, muitas vezes, numa guerra de atrito, cuja o principal objetivo estratégico da força beligerante é destruir a capacidade de combate do adversário, ceder, se retrair neste ou naquele assentamento. Os ucranianos, junto com a OTAN, que querem alegar que tem 10 km quadrados, 100 km quadrados a qualquer custo, para ir para o Jornal Nacional e, consequentemente, dar aquela vibe para a sociedade alienada de que a Ucrânia está humilhando a Rússia e vai ganhar. E aí vamos pegar Gaza, fazer um exemplo de Gaza. Gaza. Simplesmente as FDI, até agora, não conseguiram completar a Operação Rafah, a segunda Operação Rafah. Não controlam Khan Yunis, não controlam Jabalia. Eu estou falando de uma faixa de 40 quilômetros de largura, e eu esqueci o comprimento.
mas muito menor do que a própria Avdiivka, menor no tamanho mais ou menos de Bakhmut e Soledar. Então não é simplesmente você ocupar uma área que vai garantir sustentabilidade de combate, eficiência operacional. Não é isso. Então, o engraçado, a guerra dos mapinhas coloridos não vai lá para Israel, né? Não vai para Gaza, né? E eu nunca fiquei fazendo análise, nem o Farinazo, da guerra de Gaza com base em mapinha colorido. Nós nunca analisamos por esse prisma. Até porque ali é outro tipo de combate, outro tipo de estratégia. É uma guerra coim, é uma guerra de contra-insurgência, que me surpreende as FDI negligenciarem, desculpa tangenciar. Sabiam tanto combater em estratégia coim de contra-insurgência, desaprenderam para entrarem numa guerra de desgaste com uma força insurgente. Se permitir esse desgaste. Então, quando você entra nesse tipo de saliência, como os ucranianos entraram, e você permite entrar num atrito, numa guerra de desgaste, é um colapso. Pode levar 6 meses, mas o custo humano e material vai ser absurdo. E aí é o que eu falo, você não nasce um combatente da noite para o dia. O equipamento desse não é fornecido pela OTAN com facilidade, pura e simples. Não é clicar no mouse que vai aparecer combatente, não. Então, você se permitir ao atrito, e esse nível de elevação de perdas, nível elevado de perdas, numa saliência como essa, é um desastre.